Opa pessoal, boa noite, né? Meu nome é professor Vitor, para quem não me conhece, eu ensino na Faculdade das Américas, aqui em Fortaleza, do Ceará, e eu estou fazendo essa aula aqui para repor uma aula, né, na disciplina de citologia, histologia e embriologia, e essa aula vai ser sobre tecido epitelial. Então, para todos os meus alunos, ok? Sejam bem-vindos e outros alunos também. E nós vamos falar hoje sobre um elemento muito importante do nosso corpo, que é exatamente o tecido epitelial. Na disciplina a gente já saiu da parte de citologia e a gente vai começar a adentrar a parte de histologia. E o primeiro tópico, né, que a gente vai ver é exatamente tecido epitelial, ou por que eu devo saber o que é um epitélio. O que é um epitélio? Mas antes disso, a gente tem que saber exatamente o que é o básico. E o que é o básico? O básico é você saber que existem 4 principais tipos de tecidos no nosso corpo. É o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. Então, com esses 4 tipos de tecidos, você forma qualquer órgão do corpo humano. Ok? Então, vamos lá, vamos seguir. Vamos para a nossa prestação, em que a gente acabou de ver que o corpo humano é formado de 4 tecidos básicos, ok? O tecido epitelial, né? A gente tem todos os tecidos epiteliais glandulares de superfície no nosso trato gastrointestinal. O tecido conjuntivo, que a gente tem tecidos ósseos cartilaginosos, a gente tem tecidos hematopoiéticos. O tecido muscular, que a gente tem os 3 tipos de tecido muscular: tecido muscular liso, tecido muscular cardíaco, tecido muscular esquelético. E a gente tem o nosso sistema nervoso, que faz comando, né, coordenação de todas essas funções. E aí, entrando mais especificamente no tecido epitelial, a primeira coisa que você tem que saber, aluno, querido aluno, é por que o tecido epitelial ele existe. Por que nós temos o nosso tecido epitelial do jeito que nós temos, ok? Então, eu acho que antes de eu adentrar esse assunto, vou contar uma pequena história para vocês, né? É exatamente a história de um ser que vivia na água e um dia foi para a terra. O que vocês imaginam exatamente de um ser que vive na água e de repente ele vai para a terra? Não sei se vocês assistiram Waterworld, Caminho das Águas, um filme clássico, um filme belo, que ele fala exatamente, eu não sei qual é o nome do homem, não lembro qual é o nome do ator, mas depois de viver todas as aventuras lá, ele era um ser que ele conseguia respirar debaixo d'água, ele era adaptado à água, o mundo ele era pós-apocalíptico e não tinha terras, não tinha terra, estava tudo submerso por causa por causa do roteiro do filme. E a partir daí, no final do filme, né, a mocinha fica com ele e eles navegam e eles conseguem achar terra e onde eles conseguem plantar e tem umas vaquinhas e tal, está tudo muito feliz. Só que ele começa a pisar na terra e ele sente falta da falta de gravidade que existia na água. E além disso tem uma cena, eu não sei se tem, mas tem uma cena, se não tiver deveria ter, que ele se incomoda com o sol. E aí é o ponto principal onde eu queria chegar. Os epitélios, né, ao longo da escala evolutiva, a partir do momento que a gente sai da água, a gente começa a aumentar o nível de recebimento de radiação solar, de raios UV, UVB. E a partir daí, a gente tem o ressecamento dos epitélios, né? Fica seco. E a gente precisa fazer o quê? A gente precisa, como espécie, criar epitélios mais secos e mais que possam isolar para que a gente não perca o que a gente tem de mais importante, né? E é o que? O coração? Não, é a água, ok? Para que não haja perda d'água. É tanto, se você notar, quando chove, né? Todos os sapos começam a sair, você começa a ouvir barulho de sapo em todo canto. E os sapos mantêm sempre essa superfície muito úmida. Ou vamos fazer um comparativo, certo? Vamos puxar aqui um comparativo, a hora da comparação. Se você for para Brasília, você pegar um tempo seco, você também tem rompimento de vasos no seu sistema respiratório, você se sente incomodado. Por quê? Porque
a falta de umidade ela está diretamente ligada ao prejuízo do seu sistema respiratório. O nosso epitélio respiratório por dentro ele tem uma fina camada de água para que o ar possa se dissolver e difundir, né? Se difundir e ir para o sistema sanguíneo, ok? Então, se a gente for pensar, a gente ainda é um pouco meio sapo. E aí, quando a gente parte para os répteis, né, você começa a formar ovos com casca para que esse organismo, né, esse filhote, ele não tenha perda de água. Ele começa também a ter epitélios, né, a pele, não pode ser chamado de pele ainda, mas um couro mais duro, mais seco, as cobras, os répteis, as tartarugas, né, excluindo a tartaruga marinha, mas começa a ter um epitélio que tem uma robustez maior, tem uma secura maior, e aí você parte para as aves com as penas, consegue ter uma grande dispersão de calor, e aí você chega finalmente nos mamíferos com os pelos, que não são penas, mas são uma especialização diferente. E aí, só que o nosso epitélio ele não é tão seco quanto o dos répteis, também não é tão molhado quanto o dos anfíbios, né? A gente está uma espécie de meio termo. É tanto que a gente consegue, né, absorver alguns tipos de substâncias pela pele, né, medicamentos tópicos, né, são aplicados pela pele, a gente consegue absorver. E aí a gente tem o epitélio principalmente para perda de água, ok? E aí o epitélio ele guarda algumas funções, né? Que funções são essas? Exatamente as funções de... E aí a gente vai aqui fazer uma espécie de grifo, certo? Eu trabalho assim, grifando as partes mais importantes de proteção. Primeiramente é proteção. O epitélio ele consegue proteger entre duas coisas, e aí você vai anotar no seu caderno. Proteção, você vai puxar uma setinha para cima, proteger contra perda de água. Você vai puxar uma outra setinha, você vai proteger contra danos abrasivos. E você vai proteger contra infecções bacterianas. Por que eu estou falando de infecções bacterianas, professor? O que tem a ver com infecções bacterianas? Na nossa superfície vive uma série de organismos, como bactérias, fungos, ok? E a primeira camada da nossa pele, ela tem uma substância chamada de queratina, ok? Então, ela tem essa substância chamada de queratina, ela é toda queratinizada, ela é como se fosse uma espécie de cera, que ela isola a nossa pele desses micro-organismos. Então ele dificulta a entrada desses micro-organismos. É tanto que a primeira camada de pele ela faz parte da imunidade inata, né, que vocês talvez sejam vendo ou não em imunologia, são mecanismos de barreira mais básicos, né, contra a entrada de micro-organismos no nosso corpo. A gente tem o transporte transcelular. O que é esse transporte transcelular? Um novo tipo de topic? Não. O transporte transcelular é exatamente o transporte que acontece por dentro da célula, ok? O transporte paracelular são transportes que acontecem entre células e outras. É como o transporte paracelular é aquele bequinho que tem entre uma casa e outra, que você dá para atravessar de uma rua para outra. O transporte transcelular é quando você vai por dentro das casas, ok? E aí os epitélios conseguem fazer esse transporte, né? Os epitélios eles conseguem fazer esse transporte de modo muito bom, como por exemplo o epitélio intestinal. Uma das principais portas de entrada, pessoal, digamos assim, das moléculas energéticas no nosso corpo é exatamente o epitélio intestinal. E aí vai ser importante por quê? Porque essas macromoléculas estão sendo quebradas em micromoléculas. E essas micromoléculas que têm um tamanho muito proporcionalmente, né, equivalente, né, ao tamanho celular, elas conseguem ser absorvidas durante esse epitélio. E você vai ter algumas especializações que a gente vai falar mais na frente, como interdigitações, microvírulos, que vão facilitar também esse transporte. Então, esse vídeo não vai ser editado, né? Ele vai ser posto, né, do jeito que está gravado aqui, mas eu poderia colocar alguns trabalhos sobre, por exemplo, problemas na permeabilidade intestinal. Quando você tem diarreia, né, em crianças, se não me engano, com menos de 1 ano,
né, você tem as toxinas bacterianas, né, o sistema intestinal ele ainda está em formação. E aí elas conseguem fazer um dano, uma espécie de dano permanente nessa barreira intestinal. E aí a barreira intestinal ela não consegue absorver tão bem os nutrientes quanto ela deveria. Consequentemente, isso tem um impacto, né, na formação da criança, no crescimento da criança e no desempenho cognitivo. Ok? Então por isso que é importante você manter a saúde do seu filho, da sua filha, né, durante os primeiros meses de vida. Ok? A gente tem também outra função aqui, que é a secreção. A secreção, pessoal, eu vou falar o transporte tem um celular, que eu já falei também de absorção, mas a secreção ela tem a ver muito com o primeiro ponto, que era com relação à perda de água. Ok? Tem situações que é bom a gente perder água. Pronto. Tem situações que é bom a gente perder água. Que situações são essas? Situações que a gente precisa exalar calor, que a gente precisa dispersar calor. Então, quando a temperatura do meio ambiente ele sobe muito, a gente precisa dispersar uma parte desse calor para a gente. É o caminho inverso quando você entra numa sala, sei lá, de frigorífico, que é uma câmara frigorífica, é muito fria e você precisa quebrar energia e gerar calor para poder você manter a sua temperatura corpórea estável. Aqui é o contrário, você entrou numa sala muito quente, sei lá, numa churrascaria, você é churrasqueiro, e aí você passa o dia ali no calor e você está sempre eliminando a água para poder eliminar a parte desse calor, porque a água ela sai com a temperatura, né, temperatura de 37 graus Celsius, que é a temperatura do seu corpo, ok? Quando você urina também, você elimina água, você consegue eliminar calor, então você tem, através da respiração, você está eliminando água também, vapor de água, você está eliminando calor, então tem uma série de mecanismos no nosso corpo que permitem a gente eliminar calor, isso em virtude da secreção. Existe uma outra questão também, que é a questão de receptores que estão presentes, receptores e canais iônicos que estão presentes no interior do nosso epitélio do intestino delgado, que muito comumente são alvos de bactérias ou de toxinas bacterianas. Então, quando essas toxinas atingem esses receptores, você tem uma secreção de cloro para dentro do lúmen do tecido gastrointestinal. Se você está se perguntando o que é lúmen, é exatamente o interior do tubo gastrointestinal, ok? Onde a comida vai estar. Então, você vem a boca, vai o esôfago, estômago, duodeno, jejum, ilho, intestino grosso, reto e ânus. Então, eu peguei agora o trato gastrointestinal todinho. E aí, o interior do tubo é chamado de lúmen, beleza? Pronto. Então, dado isso, né? Falado isso, quando você, sei lá, você foi na rua, comeu um cachorro quente e começa a dar aquela dor de barriga e tal, o cachorro quente estava estragado. O que está estragado? Ele está com colonização bacteriana, basicamente. Ele está com a população de bactérias que a secreção de toxinas dessas bactérias foi suficiente para desenvolver sintomas, efeitos, né, fisiológicos em você. E o que acontece? Essas toxinas elas atingem esses receptores, que são canais de cloro, e acabam secretando cloro para dentro do lumen intestinal. E a partir do momento que você secreta cloro para dentro do lumen intestinal, você tem também um fluxo de água para dentro do lumen intestinal. A água sai do seu corpo, do plasma, e ela vai para o lumen, tornando assim as fezes aquosas, né? Então você tem a velha diarreia aquosa, né? Você tem basicamente diarreia, né? Então você não tem a absorção de água com fezes sólidas, você tem a expulsão de água com fezes líquidas, ok? E aí aqui a gente já bate no segundo, no 1, 2, 3, 4, no quinto ponto, que é exatamente o controle e o movimento dos íons e moléculas. Então, a todo momento, esses epitélios, eles funcionam como barreiras permeáveis, mas também seletivas, ok? Então, é uma barreira que ela consegue ser permeável a algumas substâncias e por isso que elas são seletivas. E por último, a função que é a percepção das sensações. Então, pessoal, sempre que você pensar em sensações, né, eu acho que tem até um chocolate chamado sensação, você vai pensar nos seus sentidos. E aí, voltando agora, quando você pensar nos seus sentidos,
você vai enumerar eles para mim. Você vai enumerar a visão, a audição, o olfato, o seu tato e o seu paladar. Todos esses sentidos, eles têm em comum o quê? A presença de um epitélio, ok? A presença de epitélio em qualquer parte desse órgão, seja na retina, seja na pele, seja nas papilas gustativas, seja na membrana olfatória, seja na membrana auditiva, seja onde for, você vai ter a presença de um epitélio. Beleza? E ele vai ser extremamente importante para esse órgão. Por quê? Porque lá em farmacologia, ou não, né? Às vezes tem faculdades que dão em citologia também, você vai ter a presença dos receptores, você vai ter a presença dos receptores que vão estar ligados a neurônios sensoriais, neurônios aferentes, que vão levar os estímulos que a gente percebe no meio ambiente até o nosso sistema nervoso central, para que eles possam ser processados. E é assim que você interpreta o meio ambiente. É tanto que, quando, vamos colocar aqui, deu um problema nas papilas gustativas. Aconteceu alguma coisa, uma doença, as suas papilas gustativas degeneraram. Pronto, esse é o exemplo. Você vai sentir gosto de alguma coisa? Não, você não vai. Você não tá, até o seu sistema nervoso está intacto. Mas o seu epitélio, a primeiro ponto de contato com o meio ambiente, ele não está conseguindo fazer a transdução, anote essa palavra aí no seu caderninho, no seu bloquinho, transdução de sinal, ok? Do meio ambiente para o seu sistema nervoso sensorial, ok? Ele não está conseguindo fazer essa ponte. Quem vai fazer essa ponte são exatamente os receptores, ok? Sejam eles pré-receptores, ok? Ou quimiorreceptores, ou baroreceptores, não interessa, ou mecanorreceptores, não interessa o que eles são. Eles vão fazer a transdução de sinal do meio ambiente para o seu sistema nervoso sensorial. Só a título de curiosidade, mecanorreceptores, eles recebem estímulos mecânicos, como por exemplo, tato ou ondas sonoras. Quimiorreceptores são receptores que vão detectar estímulos químicos, como por exemplo, concentração de sódio, concentração de potássio, ou glicose, ou estímulos químicos que vão dar o gosto. Então, existem vários tipos de receptores nesse sentido, sensorialmente falando, ok? Então, vamos para o próximo slide, que vai ser sobre o primeiro ponto que a gente vai comentar aqui na aula, que é a pele humana. A pele humana, ela vai, como vocês estão vendo aqui no slide, né? Aqui no slide, ela vai funcionar como um mecanismo interativo, ok? Interativo por quê? Porque é através da pele humana que você vai captar o meio ambiente. Se você, sei lá, tem não sei se tem a sua cidade ou não, mas isso é uma brincadeira que geralmente é feita no escuro com o pessoal e tal, e todo mundo vai tateando para saber onde é que está o outro, e aí quando você encontra o outro, geralmente o outro faz um barulho, e pela voz desse barulho você tenta reconhecer quem é. Se você acertar, aquela pessoa sai da brincadeira. Ok? Se errar, você tem que ir no escuro e tatear novamente. Beleza, então nessa brincadeira você usa todos os sentidos para detectar, mas principalmente o tato, né, para encontrar, e a audição para detectar o padrão de voz que seja uma pessoa que você conheça. Então aqui na epiderme a gente tem principalmente 3 camadas. Aqui nessa figura específica a gente vai estar mostrando 2 camadas, que é a camada mais superficial, que é a epiderme, e a camada mais interna um pouco, que é a derme. É comum também abaixo da derme, né, você tem uma camada chamada de hipoderme. A próxima figura ela vai mostrar isso, no qual você tem principalmente o acúmulo, vou grifar aqui um pouco mais de amarelo, mas o acúmulo de tecido lipídico, okay? De gordura. Então, quanto mais você come, quanto mais você fica gordinho, fofinho, esse tecido, essas células adiposas vão ganhando volume e você vai aumentando esse tecido adiposo. Beleza? Na epiderme, eu vou citar aqui um exemplo, não, né? Na verdade um item que é muito importante, que é exatamente a camada queratinizada. Ela é, como eu tinha falado antes, a primeira barreira que protege a gente contra micro-organismos, né, da imunidade inata. Ela é formada a partir da secreção de um tipo de lipídio, que são as ceras,
que vão matar a primeira camada de células, e a partir daí a primeira camada de células vai funcionar como se fosse uma proteção. Ah, professor, então eu não vou tomar banho para ter sempre essa barreira. Não, é tanto que alguns médicos eles não recomendam você usar sabonetes com muita frequência, porque como sabão, né, como você tem moléculas apolares, e aí eu não vou entrar nessa questão de apolar agora, mas assim, lipídios interagem com lipídio. Então foque isso na sua mente, que é o que eu vou falar agora. E aí o sabonete ele consegue tirar essa camada, consegue tirar um pouco nessa camada da sua pele, né? E você fica um pouco desprotegido. Então não é interessante usar sabonete todo banho, digamos que você tomou 5 banhos, 4 banhos, você botar sabonete todas as vezes, né? Às vezes só a água com relação ao você lava um pouco só, dá para tirar. A mesma coisa para o shampoo. É tanto que as mulheres não lavam o cabelo sempre, né? Lava o cabelo de 2, 3 dias por aí vai. Ok? Então, algumas coisas que a gente vai estar mostrando aqui, né? A gente vai passar para a próxima figura para vocês terem uma ideia melhor. Aqui na epiderme, a gente tem alguns elementos principais que são os poros, ok? Os pelos, a camada queratinizada e terminações nervosas. Quando essas terminações nervosas elas são prejudicadas, pessoal, você tem sensações como dormência, você não consegue sentir exatamente o que está, se tinha alguma coisa quente ou fria, ok? Essas terminações nervosas estão prejudicadas, né? Então a hanseníase é uma doença que ela tem essa espécie de efeito colateral. Os poros, a partir deles, né, das glândulas sudoríparas, você consegue ter a secreção de água para a eliminação. E os pelos, eles vêm a partir desse outro momento aqui, desse outro elemento aqui, que é o folículo piloso, que é onde sai o pelo. Inclusive, quando você tem acúmulo, né, de sebo, né, dessa mistura, uma mistura de lipídios com vários outros elementos, e você tem você consegue fechar esse poro não, agora faltou a palavra, esse espaço por onde o pelo está saindo, né? Você tem um pelo encravado, e aí você pode proliferar bactérias, você pode proliferar ácaros, né? Cravo, e a partir daí você tem inflamação desenvolvendo um cravo ou uma espinha. Quando a gente vai uma camada abaixo da pele, a gente tem abaixo da epiderme, a gente tem a derme, ok? Onde a gente vai ter as glândulas sudoríparas e as glândulas sebáceas e o músculo eretor do pelo. E finalmente, abaixo da derme, a gente tem a hipoderme, onde a gente vai ter os vasos sanguíneos, as artérias e o nosso tecido adiposo. Ok? Pessoal, eu trouxe nessa aula vários exemplos, né, de lâminas histológicas para que quando vocês forem no laboratório, vocês acostumarem o olho de vocês ao que vocês estão vendo. Porque no caso dos meus alunos, a gente vai fazer toda segunda aula prática, então eu vou precisar que o olho de vocês esteja acostumado ao que vocês vão estar vendo no microscópio, né? Eu não quero gente falando, professor, isso aqui parece um gato, professor, isso aqui parece uma barata, não, para estar ali focado no que você está vendo, ok? Então a pele humana, né, vista sob o microscópio, né, ela vai ter esse aspecto aqui, pessoal, e esse aqui são exatamente os pelos saindo dos folículos pilosos, ok? Então veja que a primeira camada ela é bem seca, e aí aqui a coisa já muda. Aqui a gente começa a ter as lâminas histológicas. Então, momento de prestar atenção, momento de sentar a bundinha na cadeira, momento de grudar o olhinho aqui na tela do YouTube. E aí a gente vê as lâminas histológicas, beleza? Ok. Então, o primeiro ponto que a gente vai focar, pessoal, está aqui à sua esquerda com o número 1. Beleza? Então, quando a gente tem a epiderme, certo? Que é em inglês, mas não liguem para isso, né? E você tem aqui a epiderme, a primeira camadinha,
Primeira camadinha aqui, ó, epiderme, vou dar uma grifadinha aqui, rapidez, e tudo isso para baixo é a derme. Então veja que a derme é muito maior do que a epiderme. Por quê? Porque a epiderme são só as primeiras camadas de epitélio. A primeira camada ainda é queratinizada. Então a gente vai primeiramente para o número 1, ok? Onde a gente tem essa lâmina que ela vai mostrar vários elementos legais para a gente. A primeira parte é isso aqui. Aqui você tem o folículo, ó. Folículo, vou trazer para vocês, folículo piloso, ok? Então, isso tudo aqui, vou dar uma grifada, isso tudo aqui é o folículo piloso. De onde vai sair o pelo, ok? O pelo vai sair daqui em direção à superfície. A questão é que nesse exemplo específico você tem part of a mite. A mite é exatamente ácaro. É um ácaro, é um organismo, né, que ele consome restos de pelos e sebo, e ele, se essa superfície ela tampa, né, você tem exatamente, você consegue ter um cravo, uma espinha aqui, você tem um fenômeno inflamatório. Aqui você tem outras coisas que você pode ver também, como por exemplo, uma glândula sudorípara, o ducto da glândula sudorípara. E tudo isso que está circundando, né, esse ducto aqui, ele vai ser tecido conectivo. E aí pelo nome você já dá para ter mais ou menos uma noção. É o tecido que vai conectar outros tecidos. Se eu fosse fazer uma analogia, né, como uma casa, você tem os tijolos, que são o tecido epitelial, e você tem o cimento, que é exatamente o tecido conjuntivo. E aí a gente vai agora para o elemento 2, ok? No elemento 2, no quadrante 2, a gente vai ver a presença de uma glândula sebácea. Aqui a gente tem a glândula sebácea, pessoal. Vocês dão para notar, ó, que tem uma estrutura bem grande aqui. Você tem o ducto da glândula sudorípara, né? Agora você dá para ver o ducto bem mais nítido, né? Vou dar uma grifada aqui para vocês. Você consegue ver vasos sanguíneos. E novamente você consegue ver também tecido conectivo. Então aqui na glândula sebácea, pessoal, é importante você observar o que? Você vê as vesículas. Você vê as vesículas com lipídios. E essa glândula sebácea, né, é que ela vai ter uma saída até a epiderme, para que ela possa se secretar os lipídios na nossa epiderme e formar essa camada queratinizada. Ok? Então, tudo isso que eu falei, pessoal, até agora é sobre como é o que existe no epitélio. O que eu vou ver, professor, quando eu colocar a lâmina de tecido epitelial lá? Você vai ver exatamente isso. Algumas coisas a gente vai identificar, outras coisas não. O nosso olho vai passar batido. Ok? Mas as principais estruturas, que são exatamente essas, glândula sebácea, tecido conectivo, folículo piloso, a gente vai conseguir ver lá nas nossas lâminas. E aí a gente pensa, como é que esses epitélios se mantêm juntos, né? E a gente tem algumas estruturas que fazem a junção desses epitélios, que vão ser as junções intercelulares. Então, intercelulares quer dizer que elas estão entre as células. Como elas são entre as células, elas estão associadas à membrana plasmática. E elas vão contribuir para o fenômeno de não só a coesão, mas também a comunicação entre essas células. Então, pessoal, por exemplo, uma sala de aula. Uma sala de aula, ela não pode ter comunicação entre si, ela tem que ser coesa. Um sindicato não pode ter só comunicação, ele tem que ser coeso. Uma empresa não pode ter só comunicação, ele tem que ser coesa. E o que diabos é que é coesão? Coesão é você ter unidade. Coesão é você ter cooperação. Ok? Coesão é você trabalhar por um objetivo comum e conseguir realizar aquele objetivo. Isso daí é que é coesão.
Então, essas junções intercelulares, elas são abundantes nos epitélios, né? Tentando, né? Pelo menos manter as células juntas. E o objetivo é aumentar a coesão entre as células. Então, a gente tem a função de vedação, de coesão e de comunicação. E aí, nessas junções intercelulares, a gente tem 3 tipos principais. Então, grifem aí, né? Anotem aí no seu caderninho. Junções de oclusão, junções de ancoragem e junções comunicantes do tipo gap. Beleza, pessoal. Oclusão, quando eu estou falando, oclusão é uma palavra difícil para algumas pessoas. Oclusão é quando eu fecho. Quando eu falo assim, o vaso sanguíneo está ocluído, né? O trato gastrointestinal está ocluído, quer dizer que ele está fechado. Então, junção de oclusão é exatamente quando eu tenho uma estrutura que junta mais, que tenta deixar o espaço entre as células o menor espaço possível, ok? Ele deixa esse espaço entre as células bem apertadinho, não deixa nada frouxo. E com isso, veja bem, eles proporcionam uma barreira impermeável ou com permeabilidade seletiva. Beleza? Então, o que impede materiais de atravessar o epitélio por entre as células epiteliais adjacentes. Ou seja, é a rota que eu falei lá no começo da aula, a rota paracelular, ou seja, naquele bequinho entre as casas. Com junções intercelulares, com junções de oclusão, não existe bequinho entre as casas. As casas é parede com parede. Não existe beco entre casas para que algum tipo de substância ou íon, água, possa passar. Ok? E mantendo a questão do exemplo da casa, pessoal, a casa ela está sob o chão, certo? Está sobre a fundação, vamos colocar assim, está sobre a fundação. Então a gente vai imaginar que você tem várias casinhas, certo? Cada casa é uma célula epitelial. Você não tem rota paracelular entre elas. As junções de oclusão estão mantendo essa casa parede com parede, todas elas juntinhas, coesas, e elas estão sobre uma fundação só. Eu vou dar o nome dessa fundação de lâmina basal. Ela é exatamente o material sobre o qual essas células estão dispostas em cima disso. E para que elas possam estar dispostas em cima disso, elas precisam estar ancoradas. E é aí que a gente entra nas junções de ancoragem, onde elas vão permitir a aderência. Então, a palavra-chave aqui da vez é o quê? A aderência das células epiteliais tanto entre si quanto a lâmina basal. E aí você vai puxar 1, 2, 3 setinhas e você vai anotar zona de aderência, M-desmossomos e desmossomos. Ok? E o terceiro elemento, pessoal, são as junções comunicantes. Então, eu não preciso explicar muito sobre junções comunicantes, porque o próprio nome está dizendo. São junções que fazem o quê? Que comunicam. E essas junções vão ser muito importantes no tecido muscular cardíaco, porque é através das junções que o impulso elétrico cardíaco, que é o que faz seu coração bater todos os dias, até o dia da sua morte, faz com que passe mais rápido entre as células e promova também a contração muscular cardíaca de forma sustentável e de forma saudável, fisiológica, digamos assim. Então, vamos lá. As junções comunicantes permitem o movimento citoplasmático de íon, citoplasmático, palavra-chave da vez. O movimento citoplasmático quer dizer que ele passa por dentro do citoplasma das células, de íons e pequenas moléculas, entre células adjacentes, promovendo o acoplamento elétrico e metabólico. Então, tanto o acoplamento elétrico e o acoplamento metabólico. O que isso quer dizer, professor? Porque eu ainda não entendi. Isso quer dizer que entre todas essas casas que a gente tem, você vai ter uma porta ligando por dentro uma casa à outra.
Então, a pessoa que está na casa 1, digamos que tenha 10 casas. A pessoa que está na casa 1, ela consegue passar para a casa 2, passar para a casa 3, até a 10, sem ela precisar sair para a rua. Ok? São junções que estão comunicando. Então, aqui nessa figura, a gente tem as ôndulas de oclusão. Ok? São proteínas, né, que ajudam as células a ter uma fixação maior e evitam, né, que substâncias tomem a rota paracelular. As ôndulas de adesão, que ficam abaixo das ôndulas de oclusão, né? As ôndulas de oclusão elas ficam na posição mais superior, né? As ôndulas de, vamos colocar só no da cor, as ôndulas de, as ôndulas de adesão elas ficam na parte mais inferior. Ok? E você tem proteína. Agora tem que colocar uma outra cor. E você tem proteínas, né, como as E-caderinas, né, que se ligam umas às outras, no espaço intercelular e nos filamentos de actina. Botei a cor, mas a cor não funcionou. Melhorou um pouquinho. E você tem as junções comunicantes. As junções comunicantes são junções de comunicação para a passagem de pequenas moléculas. Então, ó, a gente tem esse nome aqui, conexões, não é um nome muito bonito, né, mas é o nome que tem, que comunicam uma célula, uma casinha, a outra casinha. E aí eles conseguem acoplar células adjacentes elétrica e metabolicamente. E a gente tem também, né, outras junções de aderência, como os M-desmossomos, ok? E os desmossomos. E aí, pessoal, a gente vai para outra parte da aula, né? Digamos que é o segundo momento da aula, que são as especializações da superfície livre das células epiteliais. Professor, mas o que isso quer dizer com isso? Eu quero dizer que para algumas funções, os epitélios, né, eles tiveram que ter uma espécie de especialização, ter uma espécie de refinamento da sua função. E aí esse refinamento da sua função, ele se deu exatamente através dos microvírus e dos cílios e flagelos. Então a gente vai ver um pouco mais agora sobre os microvírus e os cílios e os flagelos. Os microvírus são projeções de citoplasma curtas ou longas em forma de dedos. Então a gente vai grifar a palavra-chave em forma de dedo. E dentro a gente tem uma proteína, pessoal, uma estrutura, né, que é mantida por filamentos de actina. E aí eles estão presentes principalmente em dois pontos. No epitélio do trato gastrointestinal, também chamado de TGI, ou seja, no seu intestino, principalmente, não quer dizer que esteja só lá, mas principalmente no intestino delgado, ok? E no epitélio dos túbulos renais, porque a gente também vai ter uma função de reabsorção muito grande no rim, numa das primeiras partes, né, dos tubos renais, e a gente vai precisar desses microvírus para que possam ser absorvidos, né, reabsorvidos algumas substâncias de água. Então, a grande questão, pessoal, aqui é o seguinte. Existe uma coisa chamada área de superfície. Beleza? Regra. Quando você tem uma superfície plana, a área de superfície é menor. Quando você tem a superfície pregueada, a área de superfície é o quê? Maior. Então, um exemplo besta. Pega a sua toalha, sei lá, que é felpuda, uma toalha boa, uma toalha que você se enxuga, duas passadas você já está todo enxuto. Agora, pega uma máquina de barbear e raspa a sua toalha todinha. Eu lhe garanto, como você vai absorver bem menos água, você vai ter que passar a toalha 300 vezes para poder absorver a mesma quantidade de água. Então, isso denota, isso comprova, né, que exatamente os microvírus são necessários tanto para a absorção de macro e micromoléculas no tecido gastrointestinal,
com a absorção de também outras substâncias, entre as aminoácidos, bicarbonato, deixa eu ver, sódio, potássio, vários eletrólitos no sistema renal. E aí a gente tem os cílios e os flagelos, que são prolongamentos longos e dotados de mobilidade e contém microtúbulos centrais circundando os microtúbulos periféricos. Bem, qual é a grande jogada dos cílios e flagelos? É o seguinte, os cílios e flagelos eles estão presentes principalmente no epitélio respiratório. Por quê? Porque o ar ele não é estéril, o ar ele não é puro. O ar ele tem milhares de micropartículas que a gente não está nem vendo. Então, e tudo isso a gente está inspirando quando a gente respira. Principalmente se você está no meio da rua, na rua. Ok? Então, quando a primeira barreira que você encontra, né, que o ar encontra, é exatamente os pelos do nariz. Já é a primeira barreira. A segunda vai ser na traqueia, com exatamente os cílios, as células ciliadas, onde eles vão reter essa poeira, começar a secretar muco, para que você possa expelir mais tarde esse muco. Por que a pessoa, quando fuma as primeiras vezes, ela começa a tossir? Porque basicamente você está queimando um pedaço de material, né? Acho que não é exatamente planta, né? Planta desidratada, pronto. De planta desidratada e jogando fumaça para dentro, e o seu corpo está perguntando assim, o que diabo é isso que está acontecendo aqui? Ele está jogando fumaça para dentro, é isso mesmo, Brasil? E aí ele vai começar a movimentar os seus cílios para jogar essa fumaça para fora. E você dispara o centro da tosse, você começa a tossir. Mas, com o tempo, quando essa fumaça já agride tanto as células ciliadas que elas morrem e deixam de ter cílios, a fumaça passa direto e você não tosse mais. Ok? Então a gente vai ter aqui a figurinha. Aqui a gente tem a presença dos microvírus. Então podem ver, que o epitélio vem, faz uma alteração da sua forma, ok? E aumenta a sua área de absorção. Professor, que diabo é que é isso aqui dentro? São exatamente os filamentos de actina. Os filamentos de actina, anote aí, eles têm por função manter a forma dos microvírus, para que os microvírus eles não sejam, digamos assim, muito flexíveis, eles sejam um pouco rígidos mesmo, para manter ali aquele nível de absorção. E aqui a gente começa a nossa terceira parte e última parte da aula, que são os tipos de epitélios. Né? Eu sei que você já está em um tempo, né? Mas você pode pausar o vídeo, dar uma corrida no banheiro, come um recheado, toma água, e aí você volta, que a gente vai entrar na parte, uma das partes que são mais importantes da aula, mas também que ela passa um pouco mais rápido. Pessoal, basicamente é o seguinte, os tipos de epitélios você pode classificar quanto ao número de células ou quanto à forma. Quando eu classifico quanto ao número de células, eu vou ter esses três tipos aqui: simples, pseudoestratificado e estratificado. Professor, o que é isso? Se pergunte, o que é um extrato? O que é um estrado? Né? O que é um extrato? Extrato é uma camada. Quando eu digo que uma coisa é estratificada, eu digo que ela tem várias camadas. Em histologia, eu estou dizendo que ela tem 2 camadas ou mais. Porque uma camada é simples. Então, vamos lá. O que é bolo simples? O que é um bolo simples? O bolo simples é um bolo que só tem uma camada. Agora, quando eu pego um bolo de casamento, né, um bolo grande, é um bolo estratificado. E aí, agora, a gente vai ver exatamente quais são os tipos de epitélios simples que existem, porém agora não mais classificando quanto ao número, mas a forma. E aí, pessoal? Bebeu água? Agora vamos
voltar aqui para os tipos de epitélios. Então, o primeiro tipo, ele vai ser o tipo simples e pavimentoso, ok? Então, vamos lá. Epitélio, e aqui eu fiz uma espécie de codificação. Epitélio, né, é S de simples e pavimentoso. O epitélio pavimentoso, ele é um epitélio que ele vai revestir o interior dos vasos sanguíneos e das cavidades, né? E aí a gente já também não chama mais de, apesar de que está em contato com a superfície, mas a gente não está chamando mais de epitélio. A gente vai chamar isso de endotélio, que está por dentro. Ok? E aí a gente tem três funções aqui. Ele facilita o movimento das vísceras, ok? Realiza o transporte pinostose, e aí para quem não está sabendo o que é pinostose, é o englobamento de partículas líquidas pela célula e a secreção de moléculas biologicamente ativas. E aí essas moléculas biologicamente ativas são substâncias tanto vasoconstritoras, ou seja, constringem os vasos, e substâncias vasodilatadoras, como óxido nítrico, que podem também promover a vasodilatação. Okay? Então, na verdade, o endotélio dos vasos sanguíneos, e aí a gente pode partir para um momento aqui pesquisa. O endotélio dos vasos sanguíneos é um importante elemento para a manutenção da capacidade contrátil e de pressão, né, também arterial, de diversos vasos sanguíneos no nosso corpo, principalmente as artérias e as arteríolas. Ok? Quando você tem a presença de uma doença como hipertensão, diabetes, você tem o prejuízo desse epitélio, e esse epitélio ele deixa de ter uma capacidade de vasorrelaxar em virtude de um grande aumento de pressão. Porque, por exemplo, você tem um aumento de pressão e o vaso ele consegue, através da secreção de substâncias vasodilatadoras, relaxar um pouco e ele aguenta ali a pressão. Mas quando ele, em virtude de uma diabetes, por exemplo, ele não tem a secreção dessas substâncias vasodilatadoras, né, o que acontece? Você tem um aumento de pressão e aí você realmente não consegue acomodar aquela pressão. Realmente você sente aquele impacto mais forte, ok? Então, voltando aqui para o nosso epitélio simples pavimentoso, como é que eles parecem, professor? Uma camada simples, uma camada de células, com células chatas, achatadas, ou seja, é literalmente um pavimento. Então imagine a calçada de uma rua em que ela é toda pavimentada, ok? Estou esquecendo exatamente, mas ela tem aqueles paralelepípedos unidos uns aos outros. Calçamento, pronto. Ela é toda feita em calçamento. Então pronto, aqui a gente tem dois exemplos bem legais. A gente tem aqui o epitélio simples pavimentoso numa veia, e aí quem disser o que são essas coisinhas aqui dentro da veia eu dou um prêmio. Ok? São exatamente, deixa aí nos comentários, né, o que é o negocinho dentro da veia. Não é veia, é veia. E também aqui a gente tem no trato gastrointestinal. E o epitélio simples cúbico. Então a gente saiu do epitélio simples pavimentoso e foi para o epitélio simples cúbico. Onde é que a gente está? A gente está exatamente no revestimento externo dos ovários e ductos de glândulas. A principal função dele é revestimento e secreção. O epitélio simples cúbico ele consegue formar ductos, né? E a partir desses ductos, né, você consegue ter secreção de alguns tipos de substâncias. Então aqui a gente tem um epitélio simples, eita, foi ruim agora dessa vez. Um epitélio simples e a célula ela tem um formatinho ó, cúbico, mas ela ainda tem somente uma camada. Então aqui a gente tem um ducto de uma glândula, ok? E aí você observa aqui o formato dessa célula, desse epitélio. Perceba que só tem uma camadinha de células aqui, ó. Você só tem uma camada de células e todas essas células são cúbicas. E existe outro também tipo de epitélio, que é o epitélio simples colunar.
A gente tem o epitélio simples colunar revestindo o intestino e a vesícula biliar. E ele já tem uma série de funções como proteção, absorção e lubrificação. Vamos grifar aqui proteção, absorção e lubrificação. Então, quando a gente for ver, por exemplo, parede intestinal, a gente pode visualizar o epitélio simples colunar. Então, epitélio simples só tem uma camada, né? Vejam, só tem uma camada, mas ele é colunar. E dentro do colunar você tem o colunar simples ciliado. Ok? Então aqui você tem um epitélio, você tem a lâmina própria aqui, ó, que é tecido, exatamente tecido conjuntivo. E aí você tem uma camadinha de célula só, perfeito? Mas você tem aqui, vou dar uma grifada numa célula para a gente ver. A gente tem um epitélio com a forma colunar. Muito eficiente para a gente formar o que? Proteção. E o pseudoestratificado? O pseudoestratificado, ele tem esse nome, pseudoestratificado, justamente porque algumas células têm forma e outras têm outras formas. Ele não é exatamente simples, mas ele também não é totalmente estratificado porque ele não mantém uma forma de células em todas as camadas. Então, por isso que ele é chamado de pseudoestratificado. A gente tem como exemplo de localização, o revestimento da traqueia, brônquios e cavidades nasais. Perfeito? E as funções a gente tem a mesma do epitélio passado, o epitélio colunar, proteção, lubrificação, absorção, secreção, porém, nesse caso específico, a gente tem o transporte mediado por muco nos cílios, nas passagens aéreas. Então, nesse epitélio pseudoestratificado, né, que está presente aqui, ó, em 3 pontos do tecido respiratório, a gente tem células que vão ser células chamadas de células caliciformes, ok? Anote esse nome, isso é uma palavra-chave muito importante, que vão secretar muco na superfície. E lembra que eu falei da questão do fumo, exatamente nesse muco onde essas partículas do fumo elas vão ficar depositadas. E esses cílios eles fazem um movimento de vibração no sentido caudal cranial, ok? Então eles mandam esse muco para cima, para a cavidade oral, para que você possa expelir ou engolir. Aí é com você. Perfeito? Quando a gente não tem produção desse muco, a gente tem tosse, a gente tem garganta seca, a gente tem você tem célula, começa a ter prejuízo nessas células que formam esse epitélio dos brônquios e da traqueia, ok? Você começa a ter uma série de problemas. Então aqui a gente tem uma célula colunar ciliada, ok? Então eu vou grifar aqui a célula colunar ciliada. E esperamos que esteja na câmera certa. A gente tem a célula colunar ciliada, ok? E aqui bem grande, ó, bem grandona, você tem a célula caliciforme. E a célula caliciforme ela secreta o muco exatamente aqui em cima. E esses cílios eles batem para que esse muco possa ser levado até a cavidade oral. Então, aqui a gente tem outra lâmina histológica, a célula caliciforme, a célula colunar ciliada e os cílios. Então, lembra que eu falei nas especializações da membrana epitelial, cílios e flagelos? Aí a gente já vai agora para o estratificado. O estratificado, a questão da classificação dele, ele repete com um pouco do simples, certo? A gente vai ter também pavimentoso, cônico, colunar. Então, exemplos do pavimentoso, a gente vai ter aqui, você está tratando com várias camadas de células, certo? Não é só uma, agora são várias camadas de células, todas pavimentosas. Então, por exemplo, epiderme, por exemplo, esôfago, por exemplo, vagina. E aí aqui a gente tem duas funções. Quando ele é queratinizado, ele tem a proteção, né, e previne a perda de água. E quando ele é não queratinizado, assim, ele também faz isso, mas ele permite a secreção. Ok?
Porque queratinizado ele dá uma sensação de impermeabilidade também. Então é difícil você ter secreção. Você tem que ter pontos que não seja queratinizado para que possa efetivamente ter uma secreção de alguma coisa. Possa sair da pele, né, da epiderme e chegar até a superfície. Então aqui, ó, perceba que você tem a lâmina própria, a membrana basal, e aí todas as células são muito parecidas, né? São todas pavimentosas. Aqui a gente tem a lâmina própria, pessoal, beleza? É exatamente a fundação da casa, né, onde as células vão se assentar. Você tem a primeira camadinha de células, e aí você tem as camadas superiores, né, que estão todas, ó, na sua forma pavimentada, ou seja, pavimentoso. Epitélio, estratificado, pavimentoso. Teve mais uma camada? É estratificado. Esse é um exemplo da pele, ó. Você tem a epiderme, esse é de epiderme, ok? Várias camadas de células, e aí daqui para cá, né, a gente viu que já começa a derme, ok? Aqui também a gente tem um exemplo, né, de epitélio estratificado, onde a gente tem aqui a primeira camada de células e as camadas restantes com a epiderme e a derme. E o epitélio estratificado de transição. O epitélio estratificado de transição ele está principalmente presente na bexiga, que tem uma grande capacidade de extensão, nos ureteres e nos cálices renais. Então você perceba que a gente está tratando aqui do aparelho urinário, ok? Qual é a função? Proteção e distensibilidade. Distensibilidade, por quê? Porque dentro desse aparelho urinário vai estar passando uma grande quantidade de quê? De volume, de líquidos. E quando a gente armazena esses líquidos na bexiga, a gente tem que ter uma capacidade de armazenar por um tempo devido, né? Senão você estaria sempre urinando. Então, o epitélio de transição ele começa com algumas células basais, ok, de uma determinada forma, mas as células da superfície, né, elas mudam de forma, elas são o que? Globosas, então atingem uma outra então bora lá. Então, recomeçando. Mas agora eu fiquei na dúvida aqui se ainda está gravando ou não. Ah, está gravando. Então, beleza. Pronto, então essas células elas vão ser globosas aqui na superfície e vão ter uma forma determinada, né, ou outra forma no meio. E aí aqui, pessoal, na verdade é mais um quadro, né, para os meus alunos com todos os tipos de epitélios, os tipos mais comuns e a forma das células, né? Você tem aqui a forma das células, dá uma grifadinha. Você tem aqui a forma das células, você tem os exemplos de localização e você tem a função principal. Então, estudem, aqui é uma espécie de resumo. E aí a última parte da aula a gente tem a função de não é a função, né? Na verdade é o fenômeno de metaplasia. O que é a metaplasia? É exatamente quando você tem a transformação de um tecido epitelial em outro tecido, ok? Isso acontece muito com os fumantes e quando você tem uma deficiência crônica de vitamina A. Então, nos fumantes, o tecido epitelial pseudoestratificado, né, que está lá ciliado, né, que ajuda na movimentação desse muco, ele se transforma em pavimentoso. O quê? Porque ele perde esses cílios. O muco ele mata essas células pseudoestratificadas, ciliadas, ele mata esses cílios, então ele fica todo pavimentoso. E na deficiência crônica de vitamina A, os tecidos epiteliais nos brônquios e na bexiga são substituídos por tecido estratificado pavimentoso também. Ok? Então, a gente tem o tecido epitelial também como fonte de tumores benignos e malignos. Né? Aos 45 anos é a idade onde é o tecido onde você tem a maior fonte de tumores. E é chamado de carcinoma, um tumor maligno que ele é originário de uma célula epitelial. E o adenocarcinoma, quando ele é originário de uma célula epitelial mais glandular. Então, vamos voltar para a câmera. Essa foi uma aula, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver a chance de ocorrer mais aulas assim
eu vou fazer. Posso fazer também pequenos vídeos com conceitos mais rápidos, né, de serem digeridos por vocês. E vou ficar postando aqui no canal do YouTube. E é isso aí, então se inscreve aqui no canal, dá o seu like e comenta aí embaixo se você gostou da aula, se você não gostou, o que ficou faltando. Então, valeu!